Olá, meu nome é Joyce, eu sou professora de Língua Portuguesa da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Seja bem-vindo, então, à videoaula de hoje, que nós vamos falar justamente da importância do narrador. Será que escolher o narrador é algo importante numa história? Será que realmente ele tem uma devida importância? É isso que nós vamos ver hoje, tá? Então, para a gente começar, aqui eu coloquei alguns autores para vocês. A gente tem autores muito conhecidos, como Carlos Drummond de Andrade, a Ana Maria Machado, o Lewis Carroll, né? E aí, são autores que vocês já conhecem das histórias, que vocês têm contato com o material de vocês. Mas, autor é a mesma coisa que narrador? Será que o autor e o narrador, eles são os mesmos? Será? Será que no livro, então, eu tenho a história do autor? O eu, quando ele fala eu, né, o narrador é o eu autor? A gente vai ver que não é, certo? O autor, ele inventa a história, ele cria a história, é uma pessoa real, como aquelas das fotos do slide anterior. Ele escreve a história, certo? Então, o autor é uma pessoa real. Agora, o narrador, ele é uma invenção do autor. Então, o narrador é um sujeito inventado, tá? E é esse narrador que vai justamente contar a história. Então, a pessoa que está contando a história também é um elemento inventado naquela história. Então, por isso que falar que é sempre o autor está falando da sua vida, não. Ele inventa alguém para contar. E aí, quando ele inventa, tem determinadas características que ele tem que repensar para ver quem é que está contando essa história. O que é esse foco narrativo, então? Olha, ele escolhe o foco narrativo. Ele escolhe, é o mesmo que ponto de vista. Ele vai contar a história a partir do ponto de vista de quem? A partir de qual perspectiva? Certo? Então, se eu vou contar uma história, é diferente, por exemplo, uma história que aconteceu entre, às vezes, eu e o meu irmão. Se eu vou contar a história, eu conto de um jeito, se o meu irmão for contar a história, ele conta de outro. E se por acaso tiver uma terceira pessoa que nos viu conversar, ele vai contar de um terceiro jeito. Dependendo de quem conta a história vai ser de uma determinada forma, tá? Então, ao escolher o narrador da história, o autor escolhe também o foco narrativo, ou seja, a perspectiva, a posição do narrador diante dos fatos comentados, certo? E contados. A sua posição será de quem esteve dentro da história, ou seja, um narrador personagem que ele participa da história, ou apenas de um espectador dela, de alguém que conta o que aconteceu com outras pessoas e não com ele mesmo. Então, o meu foco narrativo, ele pode ser em primeira pessoa ou terceira. Lembra? Nós já estudamos isso em aulas anteriores. O que seria esse foco narrativo em primeira pessoa? É quando eu tenho um narrador, personagem. Eu vou ter marcas da primeira pessoa aí. Ele vai ter o eu, o meu, o nós. Ele vai participar do desenrolar da história. E aí ele não vai ser neutro nunca, porque ele vai contar a partir dos seus sentimentos, das suas opiniões, das suas sensações, das suas impressões. É o seu jeito de olhar aquela história. Agora, também existe o foco narrativo na terceira pessoa. E aí nós temos duas possibilidades. Quais são elas? Lembrando que terceira pessoa, ele não participa da história. Pode ser um narrador observador, ou seja, que ele observa, que ele vê, como se fosse uma câmera que está filmando, em que ele conta aquilo que ele vê. Ele só observa, não interfere, não sabe de mais nada além daquilo que ele vê. Ou um narrador onisciente. Olha a palavra onisciente. Onisciente, é aquele que sabe de tudo. Então, o narrador que sabe de tudo, ele vai saber dos pensamentos dos personagens, das suas sensações, dos seus sentimentos. Ele vai saber, às vezes, do que está acontecendo em outros lugares ao mesmo tempo. Então, seria um narrador que sabe de tudo. Entenderam? Então, escolher qual é a perspectiva que vai contar a história é muito importante. E aí, a gente vai ver um pouquinho uma história aí que se chama A Espada.
Ela é do autor Luiz Fernando Veríssimo, um autor consagradíssimo da nossa literatura, que ele faz muitas crônicas, muitas histórias aí do dia a dia, ele publicava em jornais, muitas vezes eram coletadas as histórias e viravam livros depois. Lembra o que é crônica? Crônica é aquela história que vai começar a partir de alguma coisa do seu dia a dia, de fatos comuns que acontecem em nossa vida. Então vamos lá, ela se chama A Espada. A Espada é o título. Sempre é importante a gente imaginar. Se chama A Espada, vai falar do quê? Quando você achar um título numa história, você tem que aí tentar deduzir do que será que vai falar. Ah, tem que ter espada, professora. A espada. Vamos observar a imagem. Vamos fazer a leitura da imagem também? Quem que a gente vê? Ó, uma criança e um adulto, provavelmente o pai. A gente tem caixas abertas, com laços, com fitas. A gente imagina que são presentes, né? Tem vários brinquedos dentro do armário, então a gente sabe que ele tem uma condição financeira razoável. E essa espada, será que... Ela parece até ser de verdade. Será que ela é brinquedo? Um outro brinquedo? Não é? Isso vai ter a ver com a nossa história. Nós vamos responder essas perguntas justamente durante a leitura. Vamos lá? Então tá. Ó, uma família de classe média alta, ou seja, que tinha muitos recursos financeiros. Pai, mulher e um filho de 7 anos. Então, são esses os personagens. Ele está apresentando. Tinha o pai, a mãe e o filho de 7 anos. É a noite do dia em que o filho faz 7 anos. Então, foi o aniversário dele. A mãe recolhe os detritos da festa, os restos, tudo que tinha lá, os restos da festa de aniversário, faz aquela bagunça. Então, a mãe está organizando. O pai ajuda o filho a guardar os presentes que ganhou dos amigos. Nota que o filho está quieto, mas pensa, é o cansaço. Afinal, ele passou o dia correndo de um lado para o outro, comendo cachorro quente, sorvete, brincando com os convidados por dentro e fora da casa. Ele tem que estar cansado. Quanto presente, hein, filho? O menino comenta. Não é cansativo o dia do aniversário? A gente brinca, pula, corre, ainda mais criança, só pensa em correr. E aí, realmente, ele achou que o menino que estava sério, né, calado, é porque ele estava cansado. Aí o menino fala, E esta espada? Mas que beleza! Esta eu não tinha visto. É justamente a espada. Ó, é o título e da imagem que nós vemos. Aí, então, o menino fala, pai... E as reticências? O que seriam essas reticências? Pensa, para que serve? Reticências, gente, porque o menino quer falar uma coisa, mas parece que ele está anunciando que ele tem mais coisas para dizer. E como pesa? Parece uma espada de verdade. É de metal mesmo. Quem foi que deu? E o menino diz, era sobre isso que eu queria falar com você. O pai estranha a seriedade do filho. Nunca o viu assim. Nunca viu garoto nenhum de 7 anos tão sério assim, né? Solene assim, coisa estranha. O filho tira a espada da mão do pai e diz, olha só o que o garoto vai falar. Pai, eu sou o Thunder Boy. Thunder Boy? Né? Garoto trovão. Muito bem, meu filho, muito bem, né? Agora vamos para a cama? Então o pai não deu muita bola. Falou que não é um super-herói. O pai falou, tá bom. Espere, esta espada estava escrito. Eu a receberia quando fizesse 7 anos. O pai se controla para não rir. Mais uma história, mais uma criança brincando de ser herói. Pelo menos a leitura de história em quadrinhos está ajudando a gramática do guri, do menino. Eu a receberia, porque geralmente as crianças falam, eu recebi ela, né? Eu receberia ela. Então o garoto ele usa uma versão mais formal. Eu a receberia. Né? O guri continua. Hoje ela veio. É um sinal. Devo assumir o meu destino. A espada passa a um novo Thunder Boy a cada geração. Tem sido assim desde que ela caiu do céu, no Vale Sagrado de Bentael, há 7.000 anos. E foi empunhada por Ramil, o primeiro garoto trovão. E aí? Se por acaso vocês contassem para o pai de vocês que você era um herói, seu pai ia acreditar?
Como que ele reagiria? Como você acha que o pai dele reagiu? Que ele é um super-herói, que tem uma espada que passa de geração em geração, que ele deve se juntar aos super-heróis, que essa espada veio há 7.000 anos. Bom, vamos ver aqui que o pai fala. Ó. O pai está impressionado, não reconhece a voz do filho e a gravidade do seu olhar. Está decidido. Vai cortar as histórias em quadrinhos por uns tempos. Você fala, esse menino tá ficando maluco. É melhor cortar a história em quadrinhos aqui. Ele já tá misturando o que é história, o que é ficção com o que é realidade. Tá certo que toda criança, ela gosta de se passar por herói, de se colocar no lugar de um herói, mas ele já tá exagerando. Bom, aí olha que ele fala, certo filho, certo, mas vamos agora, vamos. E o menino continua, então, ele fala, vou ter de sair de casa, quero que você explique a mamãe. Vai ser duro para ela, ou seja, ela vai ficar muito chocada, ele está indo embora, ele está se despedindo do pai. Conto com você para apoiá-la. Diga que estava escrito, era o meu destino. Aí o pai, vai tentar entrar na história ali. Mas nós nunca mais vamos ver você... Pergunta o pai, resolvendo entrar no jogo do filho enquanto encaminha sutilmente para a cama. Vem cá, filho, vai. Tudo bem, mas a gente não vai ver você, encaminhando para ele dormir, porque já estava tarde, já estava cansado. Ele fala, claro que sim. A espada do Thunder Boy está a serviço do bem e da justiça. Enquanto vocês forem pessoas boas e justas, poderão contar com a minha ajuda. Ainda bem, diz o pai, novamente alimentando, mas sem acreditar no filho. E não diz mais nada, porque vê o filho dirigir-se para a janela do seu quarto e erguer a espada como uma cruz e gritar para os céus, Ramil! Gritando com a espada empunhada, Ramil! O que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que o menino realmente era um herói ou o menino está fantasiando? Qual será o final dessa história? Vamos ver o que acontece? E houve um trovão que faz estremecer a casa. E vê a espada iluminar-se e ficar azul. E o seu filho também. Olha só o que aconteceu. Então, realmente, a hora que ele gritou, teve um trovão, a espada ganhou uma luz diferente, ficou azul, o menino também, e o menino foi para o céu. Realmente o menino estava se despedindo, o pai não acreditou e ele, de fato, era um super-herói. Olha o estado, então, nessa imagem do pai em choque. O pai até foi se sentar, pasmo. Olha a bagunça no chão do resto da festa de aniversário. E a mãe chega para conversar com o pai. E aqui a gente tem o finalzinho da história, olha lá. O pai encontra a mulher na sala. Ela diz... Viu só? Trovoada. Vai entender esse tempo. A fala da mãe, Aí o pai ainda meio pasmo. Quem foi que deu a espada para ele? Ué, a mãe responde, não foi você? Pensei que tivesse sido você. E aí ele ainda atônito, chocado, diz, tem uma coisa para te contar. O que é? Senta primeiro. E aí assim acaba a história. Por que ele pediu então para a mãe sentar? Porque aquela história ia ser chocante, inacreditável. Uma história fantástica. Que o pai não acreditou e não sabia se a mãe realmente ia acreditar. Tá? O que a gente vê? Que nessa história nós temos um narrador que ele não participa da história. São poucos os trechos em que mostra o narrador. É um narrador, então, em terceira pessoa, um foco narrativo em terceira pessoa. E ele se aproxima e conta o que o pai pensa, o que o pai sente. Então, é um narrador aí onisciente. Mas quase toda a história coloca em forma de diálogos, para ele interferir o menos possível na história. Mas será que se fosse o menino que contasse essa história, se fosse um dos personagens, a mãe, o menino ou o pai, essa história não seria diferente? Ela não começaria de uma forma diferente? Então, aqui eu tenho um narrador onisciente, com foco narrativo em terceira pessoa, com muitos diálogos.
Mas, dependendo de quem é o narrador, de qual a perspectiva, o ponto de vista a ser abordado, nós vamos ter uma história diferente. E foi justamente isso que nós conseguimos comprovar com a história lida. Espero que vocês consigam reler essa história no material de vocês, fazer as atividades e ver como que, a partir de cada personagem que pode contar a história, eu consigo mudar a história e abordar o seu ponto de vista, a sua perspectiva. Nós nos vemos numa outra aula então e até mais.